Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 21 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos, onde começamos com uma pergunta. E agora, como viveremos a resposta cristã para os tempos de crise e calamidade moral, social e espiritual, a qual estamos vivendo nos dias de hoje? E hoje nós vamos abordar um outro assunto para a glória de Deus, o último assunto desse tema. No próximo vídeo, na segunda, a gente vai abordar um outro assunto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar nos ajudando, nos alimentando, abrindo os nossos olhos e abrindo o nosso entendimento diante da sua palavra. Hoje, um assunto que nós vamos falar é como escapar dos males ideológicos dos últimos dias. Como escapar dessa ideologia que está sendo aí infiltrada na sociedade e dentro da igreja. Sempre que nós estamos abordando algum assunto aqui, é claro que a gente fala do sistema, mas infelizmente o sistema está penetrando dentro das igrejas. Precisamos ter um grande entendimento. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, o nosso pensamento, nós não vamos renovar. Se nós não transformarmos o nosso entendimento pela palavra, nós não vamos transformar o mundo, nós não vamos ser nem sal e nem luz nesse mundo. Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. E infelizmente nós estamos se conformando. A igreja está se moldando aos padrões do mundo para assim ter seu público, ter as pessoas dentro. E isso é contra o Evangelho, isso é contra o princípio de Deus. Então nós precisamos ser renovados o nosso entendimento pela palavra de Deus, como a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento. Para que, apóstolo Paulo? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para recebermos a boa e perfeita, a perfeita vontade de Deus, precisamos renovar o nosso entendimento e não se conformar com este mundo. O texto que eu quero compartilhar se encontra na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, verso de número 6 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus, que palavra poderosa do apóstolo Paulo ao seu cooperador Timóteo, e essa palavra também é para nós hoje. No verso de número 6 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala: reacenda o dom que Deus te deu. Paulo lembra a Timóteo de manter o fogo do dom espiritual aceso, o avivamento, a alegria, o agir do Espírito Santo em sua vida. O dom negligenciado esfria, dom praticado se fortalece. Então, não podemos negligenciar o dom que foi constituído para nós e temos que praticar, porque a cada vez que praticamos, mais fortalecidos estamos.
Volte a exercer o seu chamado com zelo. No verso de número 7, Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de coragem, de ousadia. O Senhor não nos dá timidez, mas poder, amor, equilíbrio. Ele não nos deu o espírito de timidez. O Senhor não nos deu um espírito de medo. O Senhor não nos dá timidez, mas poder, amor e equilíbrio. O medo não é do Espírito Santo. Então, se o apóstolo Paulo, o próprio que escreveu essa carta, se ele tivesse medo, se ele tivesse timidez, ele não seria o que ele foi, um instrumento na mão de Deus. Ele não seria uma pessoa que o tempo todo atormentava o inferno, pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. Então, tome decisões guiadas por fé e coragem. A obra de Deus é coragem, é você se lançar mesmo. É como os missionários estão, o que eles têm. Você já se perguntou? Um dia eu já me perguntei, mas o que os missionários têm de entrar em nações, em países que já está decretado, se souber que é cristão, morre? É coragem, é ousadia para pregar o evangelho de Deus. Verso 8, não se envergonhe de Cristo, nem dos seus sofrimentos. Timóteo é encorajado a participar das aflições do evangelho. Praticar o evangelho traz aflições. Praticar o evangelho não é o que nós estamos vendo hoje, não é cachês milionários, não é só estar em hotel 5 estrelas. Nosso Jesus falou um dia certo, uma certa pessoa foi falar assim: Senhor, deixa eu seguir o Senhor. Jesus fala: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E hoje nós pregadores temos hotéis 5 estrelas para... Se eu for pregar num lugar e não tiver um hotel, não tiver uma pousada maravilhosa, se não tiver um banquete, não tem como pregar o evangelho. Isso não é o evangelho. Timóteo é encorajado a participar das aflições do evangelho. O evangelho sempre custará algo para nós. Entenda isso. Estou passando por problemas, estou passando por perseguição, estou passando por uma prova. É o preço de servir o evangelho. Glória a Deus por isso. Então, assuma a sua fé, mesmo diante da oposição, da aflição, da perseguição. Assuma a sua fé. No verso de número 9, salvação e o chamado são pela graça. Deus nos salvou e chamou segundo o seu propósito eterno. Por que? Você já fez essa pergunta ou já ouviu alguém fazer? Mas por quê? O que Deus quer comigo? Por que Deus me salvou? Porque tem um propósito. Deus quer te fazer uma ferramenta nas mãos dele para um propósito. O nosso chamado é baseado no propósito de Deus. Então, confie mais no plano de Deus do que nas suas limitações. Para o céu não há desculpa. Moisés tentou dar desculpa, Deus falou para ele: quem é que fez a boca? Jeremias, tantos outros foi tentar dar desculpa para Deus, mas não há desculpas para Deus. O que Deus quer de nós? Ousadia e coragem. Verso de número 10. Cristo destruiu a morte e revelou a vida. Glória a Deus por isso. O Evangelho revela a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso que os cristãos, os missionários, Paulo, os apóstolos, não tinham medo de morrer. Paulo fala: a morte para mim é lucro. Por quê? Porque eu vou estar com o meu Salvador, com o meu Cristo. Eu não vou sofrer a segunda morte, eu já tenho a vida eterna. Então a ressurreição é o fundamento da nossa coragem. Enfrente lutas lembrando da vitória final em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. No verso 11 ao 12, Paulo sofre, mas confia plenamente em Deus. Mesmo preso, Paulo declara: eu sei em quem tenho crido. Como pode alguém preso? Como pode alguém que sofreu tanto pelo Evangelho ainda poder dar palavras de vida? Eu sei em quem tenho crido. A fé sólida não depende das circunstâncias. Então descanse, sabendo que Deus guarda a sua vida
e seu chamado. Se estiver passando por uma luta, uma tempestade, alguma aflição, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo é mais poderoso e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de timidez. Que nós venhamos, Senhor, ser um grande instrumento do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, para que nós venhamos enfrentar as ideologias desse presente século, que estão querendo se infiltrar, Senhor, meu Pai, em nosso meio. Mas nós, renovados pelo entendimento da palavra de Deus, seremos blindados pelo poder da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.